Olá, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, de linguagens e códigos, A turma da EJA B, da escola Monsenhor José Carneiro da Cunha, Nossa aula de hoje, apesar da área de ser linguagens e códigos, nossa aula de hoje é português, tá? Sou a Elianice, professora Elianice, e a nossa aula de hoje, primeira aula da noite. Pois vamos lá, gente? A nossa aula de hoje, ela vai abordar a correção da atividade da aula passada, certo? E vamos também adentrar ao estudo do livro, do capítulo do livro. E agora eu vou compartilhar com vocês, a agenda e o decorrer da nossa aula, certo? Pois vamos lá. Eu espero que todos estejam bem, tá? Junto com suas famílias. E, mais uma vez, aula no ensino remoto, né? Aula pelo ensino remoto. Eu espero que todos estejam vendo direitinho a imagem, tá? E vamos lá, né? Então, mais uma vez, é o cabeçalho, a Escola Monsenhor Carneiro da Cunha, a disciplina é a área de linguagens e códigos, abordando hoje português, EGB, professora Lenice, né? Fique em casa e estude em casa, devido ao ensino remoto, tá? Aí são algumas observações, você vai, quando concluir da atividade, você vai enviar para o meu e-mail a fotozinha da sua atividade, para o e-mail, ou se você não tiver e-mail, manda pelo privado, tá certo? E sempre colocando, se identificando o nome completo, a turma que é de suma importância. Então, nossa aula de hoje, 15 de fevereiro de 2021, tá? Ela tem como objetivo, as habilidades da aula passada, que é o descritor 2, de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Também temos o descritor 4, que é inferir informação implícita em um texto. O descritor 13, que é identificar os níveis de linguagem e outras marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. E o descritor 17, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e outras notações, tá? E também o objetivo, que vai fazer parte da nossa aula do livro, que é conhecer alguns textos da primeira fase do modernismo no Brasil, tá? Ao nosso cronograma de hoje, a nossa agenda, que é a revisão dos descritores dos PAES D2, D4, D13, D17, através de vídeo. Correção comentada da atividade da aula anterior, dos mesmos descritores. Questão 1 até a quinta, certo? De 1 a 5. Já para o livro didático, temos aí o capítulo 1, que é a desconstrução e a transgressão, ok? E na sequência tem um estudo da trova do poeta de vanguarda, o de médium e de massagem, e a atividade de compreensão. Entendido? Então, para darmos início, nós vamos fazer uma breve recapitulação, Que, lembrando aí o descritor 2, a gente vai fazer essa relação entre partes de um texto, identificando essas repetições e substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Só reforçando que a gente vai tentar fazer essa relação e vai observar a questão de palavras repetidas para que realmente eu possa, você pode fazer o quê? A substituição dessa palavra repetida, dando o mesmo sentido, para dar, a continuidade do texto, Então, estar atento às repetições de palavra e, ao mesmo tempo, substituí-la quando necessário, certo? Já o descritor 4, só revisando, é inferir informação implícita em um texto. É aquela informação que ela está subentendida em um texto, tá? Aquela informação que não está tão clara no texto. Eu preciso ter um olhar mais cuidadoso, em relação a essa informação, ok? Então, eu preciso fazer fazer essas inferências, tá? Já o descritor 3, ele está pedindo aqui a identificação dos níveis de linguagem ou marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, E aqui eu trouxe para vocês essa questão dos níveis de linguagem para fazer uma breve recapitulação, certo? Então, ele pede o que aí? Esses níveis de linguagem. Podemos interagir e nos comunicar com outras pessoas por meio de diversos níveis de linguagem.
Aí temos aí a padrão, coloquial, gírias, regionalismo, linguagem vulgar. Então, essa interação verbal entre os sujeitos é possível por meio de palavras e pode ser realizada por meio da fala ou da escrita, dependendo da situação comunicativa. Os usuários da língua, né, podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Isso significa que vai existir as linguagens diferentes para ocasiões distintas, né? Ou seja, em toda situação comunicativa, os falantes vão eleger o nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor, aquela pessoa que está reproduzindo a mensagem, quanto o receptor, aquela pessoa que está recebendo a mensagem, né, possam compreender e ser compreendidos, ok? Aí vem a classificação por nível. O nível 1, vamos conhecer aí a norma padrão e a norma culta, né? Como sabemos, cada língua possui sua estrutura e muitas delas possuem um conjunto de regras responsável pelo funcionamento dos elementos linguísticos. Esse conjunto de regras ele é conhecido como gramática normativa. Nela, os usuários da língua encontram a norma padrão de funcionamento da língua chamada de norma padrão ou norma culta ou linguagem formal, né? A qual deve, ou pelo menos deveria ser de conhecimento e acessível a todos os falantes da mesma comunidade linguística, ok? Utilizar a norma culta da língua portuguesa, por exemplo, não significa comunicar-se de maneira difícil e rebuscada, embora a língua padrão seja atribuído certo prestígio cultural ou status social. O uso da língua culta está menos relacionado à questão estética e muito mais associada à sua democratização, já que esse nível de linguagem ele é ensinado nas escolas, nos manuais didáticos, cartilhas e dicionário das línguas, etc. Né? Então, nessa língua, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, de fato, tentar falar de maneira mais correta, porque vai exigir essa gramática normativa, né? Então, eu tenho que saber onde é que eu vou falar. Será que é em todos os lugares que eu preciso falar a norma padrão? Não, né? Mas eu vou observar onde é que está, onde é que eu estou, que ambiente estou, para eu fazer essa utilização. Aí ele até cita aqui, né, um dos exemplos, a questão como ele é ensinado nas escolas, né, nos manuais didáticos, com quem eu vou me relacionar, certo? Já o nível 2 é a linguagem coloquial, linguagem informal ou linguagem popular, tá? Ele tem essas três diferenças. Três nominações diferentes, mas dá o mesmo sentido. A linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. Esse nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática normativa, pois está mais preocupado com a função da linguagem do que com a forma, né? Ao utilizar a linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo da mensagem do que como esse conteúdo deve ser estruturado, tá? Então, aqui eles estão mais preocupados em reproduzir a mensagem, né? Ele não tem aquela preocupação realmente de falar tão correto de acordo com a gramática normativa, ok? De maneira geral, os falantes eles utilizam a linguagem coloquial nas situações comunicativas mais informais, isto é, nos diálogos entre amigos, familiares, etc, né? Então, aquela linguagem mais descontraída mesmo, tá? Sem preocupação de falar tão correto, entendido? Já o nível 3 é a linguagem regional ou regionalismo, né? A linguagem regional, ela está relacionada com as variações ocorridas, principalmente na fala, nas mais variadas comunidades linguísticas. Essas variações são também chamadas de dialetos, tá? O Brasil, por exemplo, apresenta uma imensa variedade de regionalismos na fala dos usuários nativos de cada uma das suas 5 regiões. Então, muitas vezes, nós que moramos no Ceará, falamos de uma forma que vai ser diferente da fala quem mora no Sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Chamado de dialeto, né? Uma linguagem típica de cada região, né? Então, vai ter palavras
que nós falamos aqui no Ceará, que se realmente tivermos contato com pessoas lá no Sudeste, eles não vão compreender tanto, e vice-versa, né? Por quê? Porque são falas de acordo com cada região, ok? O nível 4 são as gírias, né? A gíria é um estilo associado à linguagem coloquial e popular, como meio de expressão cotidiana. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais e podem ser incorporadas ao léxico de uma língua conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes. Mas, de maneira geral, as palavras ou expressões provenientes das gírias são utilizadas durante um tempo por um certo grupo de usuários e depois são substituídas por outros usuários de outras gerações. É o caso, por exemplo, de uma gíria bastante utilizada pelos falantes nas décadas de 80 e 90. É o famoso chuchu beleza, né? Mas que atualmente ela está quase obsoleta, quase que não se usa mais, né? Está quase em desuso, certo? Então aqui vai ter algumas expressões, algumas gírias bem expressivas que realmente vai de cada época, né? Aqui ele colocou o chuchu beleza como um exemplo, mas vai ter N palavras de gírias, certo? Já o nível 5 é a linguagem vulgar. A linguagem vulgar é exatamente oposta à linguagem culta e padrão. As estruturas gramaticais não seguem regras ou normas de funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido nas trocas de mensagens. Podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Veja alguns exemplos bastante recorrentes à nossa língua, né? No caso aí, nós vai, né? Observe que a concordância não está legal. No caso, nós aí, realmente a escrita está até incorreta, né? O nós realmente está na primeira pessoa do plural, porém o verbo está no singular. Então, não há concordância, né? Entre o verbo e o sujeito aí, certo? Aí, para me ir e vamos ir, né? Então, são algumas expressões realmente que é uma linguagem vulgar, é um vício de linguagem, falamos sem nem sentir, né? Realmente é um nosso hábito mesmo. Ainda permanecendo no mesmo descritor, vamos ver aí o que são marcas linguísticas, né? Eu acredito que você entendeu, né? Vocês entenderam o que são os níveis de linguagem, ok? Realmente ele está bem explicado, está bem dividido, né? E bem exemplificado, tá? Na sequência, no mesmo descritor, como falado, o que são as marcas linguísticas? Então, as marcas linguísticas, elas são os termos, né, palavras que fazem parte dos enunciados e que, obviamente, fazem parte da língua. Vamos dar um exemplo aí. Este vai ser o meu próximo empreendimento. Sombra e água fresca, tá? No enunciado, acima, temos muitas marcas. Não somente as palavras, como também as pontuações são chamadas de marcas linguísticas. Por exemplo, as aspas. Acima representa um rótulo humorístico, uma chamada especial, né? Sombra e água fresca, né? Tá destacando aí. Os dois pontos aí indicam que em seguida vem uma explicação, né? Ele vai ser meu próximo empreendimento, dois pontos. Aí na sequência vai ser a explicação. A marca linguística este aponta para alguma coisa que vai ser mostrada. Já a marca linguística vai remeter a uma afirmativa futura. E assim por diante. Todas as palavras e pontuações são conhecidas como marcas da língua. Portanto, vou chamá-las de marcas linguísticas, certo? Então, fazendo um breve resumo, as marcas linguísticas são palavras, né, que fazem parte de um enunciado. Elas também podem ser, além de palavras, também pode ser pontuações. Espero que tenham compreendido, tá? Já no descritor 17, ele pede para reconhecer o efeito de sentido decorrente ao uso de pontuação e de outras notações, né? Então, a pontuação ela é de suma importância para dar sentido ao texto. Tem muitas pessoas que têm esse déficit, né? Que é em relação a uma produção textual, né? Elaborar uma frase.
onde eu colocarei a pontuação de forma correta, para dar sentido correto. Você sabe muito bem que uma vírgula colocada no lugar errado vai dar um sentido diferente à frase que você queria escrever, sabe, né? Então, vou só fazer um breve resumo aqui. A pontuação são sinais de pontuação, são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, jogo de silêncio, pausas, etc. Aí são sentidos que a pontuação dá, tá? Então, essa divisão em emprego dos sinais de pontuação são o quê? Né? Uns exemplos aí. São o ponto, né? O ponto final, dois pontos, reticência, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula e etc. Tem mais aí ponto, as pontuações, né? Os sinais de pontuações. E cada uma delas tem um sentido, né? Que eu vou empregar dentro do meu contexto, certo? Então, desse todo 17 para você reconhecer essas marcas esses sentidos de pontuação e outras notações. Ok? Então, vamos para a nossa correção da atividade. Essa atividade foi feita lá no dia 8, segunda-feira passada, tá? Então, leia o texto e faça as questões 1, 2 e 3. O texto é conversinha mineira. Diz o seguinte: é bom mesmo um cafezinho aqui, meu amigo? Você dizer não, senhor, não tomo café. Você é dono do café, não sabe dizer? Ninguém tem reclamado dele, não, senhor. Então me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele vem? Tem dia certo não, senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que deveria vir, em geral, não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, isso está, sim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? Coalhada? Então, o senhor não sabe do que é feito coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa, como é que vai indo aqui a política da sua cidade? Você dizer não, senhor, eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isto é, não posso garantir com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro. Nesse mexido. E o prefeito? O que é que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? O prefeito é tal qual eles falam dele. Que é que falam dele? Dele. Dele? Uai, esse trem todo que fala de tudo quanto é prefeito. Você certamente já tem candidato. Quem? Eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato pendurado na parede. Que história é essa? Mas tem ali o retrato. Aonde? Ali? Ué, gente, pendurado isso aí? Olha aí, gente. Esse texto ele é engraçado, né? Perdão aí pelas algumas falhas na leitura. Esse livro aí foi retirado da Mulher do Vizinho, tá? Ele é uma fonte de um texto da editora Sabiá, Rio de Janeiro, 1962. Esse texto é realmente essa conversinha mineira, né? Essa conversinha mais mansa. Observe aí que há um diálogo entre duas pessoas, entre que um é o vendedor, a leitaria, e o outro chega como viajante, né? Ele começa a pedir aí o café com leite sem café com leite, e o dono da venda diz que não tem leite, né? Só se for um café com leite sem leite. E aí ele começa a conversar com ele, fazer alguns questionamentos, né? E observe que o dono da leiteria, ele realmente ele vai sempre de forma vaga, né? Ele realmente não dá aquela resposta precisa. Aí ele passa pela questão da comida, do leite, do café com leite, da coalhada, né? Pergunta como é que está a eleição, pergunta como é que está a situação do prefeito.
e quem é o candidato que vai ganhar. Então, ele passa por várias situações de conversas, né? E o leiteiro se mostra desconversando todo o tempo essa conversa, né? Ele parece fazer meio de bobo, né? Ele não quer dar muito assim cabimento à conversa, não quer estender muito essa conversa, né? Então, de acordo com o texto, a questão 1, que é o descritor 4, onde você vai fazer a inferência de informação implícita em um texto, ele pede o quê? Após a leitura do texto Conversinha Mineira, pode-se afirmar que o autor ele traça um perfil do dono da leiteria. A assinale alternativa determina qual seria esse perfil. O mineiro vai ser o quê, gente? Esse mineiro vai ser o quê? Ele é um sujeito astucioso, prefere não dizer algo que o comprometa ou que possa ser interpretado como uma tomada de posição. B, um cara folgado, indolente, evitando a todo custo tomar uma posição, pois isso pode lhe dar trabalho e vir a interromper o seu sossego. C, um homem ingênuo, de boa fé, facilmente enganado pelos fregueses, espertalhões e políticos ladinos, pois fala muito e adora uma fofoca. Claro que não, né, gente? Realmente ele evita falar o máximo possível. Ou D, o cara pacato, pacífico e desencoraja qualquer intenção de briga ou discussão, pois não permite que lhe façam qualquer pergunta, né? Também não, tá? Então, se você for analisar aí, ele vai ser um sujeito folgado, né? Você observa aí, de acordo com a inferência, ele tenta construir essa imagem do mineiro, do dono da leiteria, como um mineiro folgado. Ele vai tentar evitar a todo custo a tomar uma posição, né, de conversa, de partido ali, para não interromper o seu sossego. Ele está tão sossegado, está 15 anos morando aí na cidade, e realmente não teve problema. E ele vai levando a vida desse jeito, né? Para não ter problema nenhum com ninguém. Então, quem marcou a alternativa B, parabéns, tá? Questão 2. Também o descritor 4, né? Inferir informação implícita no texto. É que a partir da leitura, pode-se afirmar que o dono da leiteria respondeu a quase todas as perguntas de modo que, gente? Como foi que ele respondeu essas perguntas? Será que foi de forma provocante? Será que foi de forma desonesta? Será que foi objetivo? Não, né? Ou será que foi evasivo? Você observa que em toda a conversa ele realmente ele se mostra de forma vaga, ele está tentando desconversar todo o tempo. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D, né? Porque toda vez ele mostra conversas vagas, né? Ele é evasivo, tá? Ele não responde às perguntas de forma clara. Entendido? Espero que sim. Já a questão 3 é o descritor 3, ele pede lá para você identificar, né, as marcas linguísticas e os níveis de linguagem, tá certo? No texto. Aí a pergunta diz o seguinte: em relação à linguagem do texto, podemos afirmar que, né, a linguagem do texto, e vai ser a diferença da linguagem entre os interlocutores se dá por serem de diferentes países. A linguagem do dono da leiteria denuncia sua ignorância de sua fala de estudo, né? Você observa que não vai ser a letra A, porque eles não são de países diferentes, eles são do mesmo país, tá? Porém, são de regiões diferentes, ok? Na letra B, ele cita aí que o dono da leiteria denuncia sua ignorância e a falta de estudo. Realmente, ele não demonstra isso. A letra C, a diferença de linguagem entre os interlocutores não impede de estabelecer um diálogo. Isso mesmo, observe que eles são de regiões diferentes, né? A variação de linguagem diferente, porém eles conseguem compreender e conversar. A letra D, a linguagem de ambos é inadequada para a situação em que se encontram, negativo, né? A linguagem é bem adequada. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C, certo? Apesar de ser de região diferente, eles conseguem conversar, se comunicar, né? Sem nenhum efeito na comunicação, certo? No texto, o texto seguinte, o título é População Mundial a caminho do empate. Muito em breve, provavelmente ainda nos próximos anos, a metade da humanidade terá apenas filhos suficientes para repor o seu tamanho. Isto é, grande parte dos casais terá entre 2 e 3 filhos.
no máximo, o que permitirá apenas a reposição e não o crescimento da população no mundo daquele momento. Traduzindo em linguagem demográfica, a taxa de fertilidade da metade do mundo será de 2,1 ou menos. Tá? Segundo a ONU, 2,9 bilhões de pessoas, quase a metade do total mundial de 6,5 bilhões, vivem em países com 2,1 ou menos de taxa de fertilidade. Para o início da década de 2010, a população mundial está estimada em 7 bilhões e a quantidade de pessoas como esta taxa de fertilidade será de 3,4 bilhões. A queda da taxa de fertilidade em nível de reposição significa uma das mais radicais mudanças na história da humanidade. Isso tem implicações na estrutura e na vida familiar, mudando o candidato o cotidiano, mudando o cotidiano das pessoas, mas também em relação às políticas públicas em níveis globais e local, a serem implementadas pelos diferentes países ou sugeridas por instituições como a ONU, tá? Então, se for observar aí, esse texto ele foi retirado, né? Ele é aí da Léa Franciscone, e a Regina Célia Braga, né? Então, gente, ele vai falar a questão da fertilidade, né? A questão da população mundial. Quantas pessoas vai ter, né, no futuro? Ele vem aí algumas estatísticas relacionadas à ONU, certo? Relacionadas à fertilidade. Aí ele coloca aí a estimativa em 2010, né? Que realmente a população está estimada a atingir a 7 bilhões de pessoas, né? E com essa taxa de fertilidade, 3 a 4 bilhões, certo? Então, ela vai tipo, nessa reposição, né? O nível de reposição, tanto da queda dessa taxa de fertilidade, como o aumento dela. Mas aí eles estipulam, né, que os casais eles vão passar a ter só de 2 a 3 filhos, né? Sendo que antigamente os casais tinham 5, 10, 20 filhos, né? Isso realmente houve um decréscimo aí, tá? Então, na questão 4, ele é o descritor 2. O que é que ele pede o descritor 2? Só revisar. Ele pede para estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade do texto, né? Então, vamos ver quais são as palavras repetidas aí que vamos tentar substituí-las. Então, no trecho, isso tem implicações na estrutura e lá na linha 11, o pronome destacado retoma o quê, né? Quantidade de pessoas, queda da taxa de fertilidade, história da humanidade ou cotidiano de pessoas, você vai observar que é bem que no último parágrafo, né? A queda de taxa de fertilidade em nível de reposição significa uma das mais radicais mudanças na história da humanidade. Isso tem implicações na estrutura e na vida familiar, mudando o cotidiano das pessoas. Então, essa palavrinha isso, ela está substituindo, gente, a palavra queda da taxa de fertilidade, né? Para que não haja o quê? Repetição de palavras, eu fui substituído pelo pronome, tá? Pelo pronome isso, que vai dar o mesmo sentido, ok, gente? Então, ele vai evitar aí essa repetição de forma desnecessária e a fluência do texto. Compreendido? Já o outro texto é as descobertas marcianas. Gelo, neve e neblina são observados no planeta vermelho, neve, neblina e geada. Parece previsão do tempo? Pois saiba que tudo isso é a sonda Phoenix encontrou no planeta Marte entre maio e outubro de 2008. A missão investigou o povo norte do planeta e seus achados sugerem que já houve água líquida no território marciano, algo fundamental para que tenha havido vida por lá no passado. A fonte foi enviada pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, para comprovar a presença de gelo em Marte. Com um braço robótico, ela cavou o solo marciano e achou uma camada de gelo em uma profundidade de 5 a 18 centímetros, mandando imagens para a Terra. A formação de gelo na parte subterrânea aconteceu devido ao vapor de água da atmosfera que penetrou pelos poros do solo e congelou com as baixas temperaturas do planeta vermelho.
contou o físico Peter Smith, pesquisador-chefe da missão Fênix. Por meio das imagens enviadas pela sonda, os cientistas também observaram cristais de gelo caindo de nuvens sobre o solo de Marte. As nuvens marcianas, aliás, são semelhantes às nuvens Cirrus que existem aqui na Terra e que parecem uma faixa branca no céu. Já próximo ao fim da missão, vimos ainda neve e neblina em condições bem parecidas com a da Terra, diz Peter Smith, né? Aí quem fez esse textozinho aí foi a Júlia Faria, né, na Ciência Hoje das Crianças, tá? Então, você observe que essas descobertas marcianas realmente foi descoberto o quê? Gelo, neve, neblina, né, lá em Marte, né? E aí a sonda Fênix, né, ele fez o quê? Ela foi enviada pela NASA para estudar todo esse material, toda essa pesquisa, né? Que foi proporcionar a questão da descoberta do gelo da água em Marte, certo, gente? Já a questão 5, para finalizar aqui, né, os escritores, vem enfatizando o Desctor 17, onde ele pede para você identificar aí a pontuação ou outras notações referente à pontuação. Aí diz assim, na frase neve, neblina, geada, reticências, né, na linha 1, as reticências vai sugerir o quê, gente? Será que é pausa? Será que é continuidade? Suspensão ou ironia? Lá no início do texto, né? Gelo, neve, neblina são observados no planeta vermelho. Neve, neblina, geada, reticências. Então, a gente vai observar aqui que ele vai realmente dar o sentido de continuidade, né? Em relação às condições climáticas a serem observadas. Então, elas foram suprimidas pelo autor do texto, sendo as reticências a marca dessa continuidade, né? Então, ele utilizou aí a reticência para identificar, dar sentido à relação à continuidade. Entendido, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham feito de acordo com a explicação e correção. Quem fez de forma diferente, por favor, né, tente corrigir, ok? E vamos continuar nossa aula, né? Então, já adentrando aí ao livro didático, a nossa aula de hoje, 15 de fevereiro, né? Eu coloquei aqui a imagem do livro, onde você vai encontrar lá na página 349, certo? Lá na página 349, o capítulo 1, a etapa 3, sendo que vocês já estão entrando aí na fase do terceiro ano, né? Então, estamos iniciando aí a última etapa de vocês, que é a etapa do terceiro ano, para que haja conclusão lá em junho, né? Em julho, melhor dizendo. Tá? Capítulo 1 da língua portuguesa vai ser desconstrução e transgressão, tá? Então, vamos ver aí o que diz no capítulo. Neste capítulo, você vai ler alguns textos da primeira fase do modernismo brasileiro, e poderá observar temas e recursos empregados por alguns dos autores que, desconstruindo e transgredindo o que até então era considerado as belas letras, né, seguiram uma proposta estética mais afinada com a vida moderna, né? Aí, no caso, modernismo, né? Porque antes, nos períodos anteriores, eles eram muito voltados para as belas letras mesmo, né? Para a estética, algo belo, né? Tanto na escrita como nas artes, né? E aí essa modernidade vai trazer alguns desafios, críticas, né? Porque realmente era totalmente o inverso do que era feito antes. Continuando, no início do século XX, os padrões artísticos estabelecidos não conseguiam mais expressar as transformações da vida moderna. A indústria e a produção em série, até mesmo da obra de arte, o cinema com seus cortes rápidos e a sua técnica de montagem. As ruas das movimentadas metrópoles, com os seus primeiros arranha-céus, automóveis e bondes. Havia uma nova noção de tempo, pautada pelo movimento, velocidade, fragmentação e simultaneidade. Então, algo que não existia antes passou a existir, né? A questão da indústria, né, na sociedade.
E aí veio essa descoberta, né? Aqui ele vai retratar, através dessa imagem, que com o nome de São Paulo, ela foi pintada em 1924 por Tarsila do Amaral, né? Ela é um óleo sobre tela de 67 por 90 centímetros. Ela realmente é bem interessante, ela vai retratar muito a questão dessa primeira fase moderníssima do Brasil, tá? Então, quando ela fez aí essa imagem, ela quis retratar o quê? A modernidade, como um foco, né, dessa obra mesmo. Então, a Tarsila, ela coloca em oposição de destaque aí tanto a paisagem natural, observe aí, né, a paisagem natural, com as cores alegres e ingênuas da cena do caipira que reencontra, né? Observe aí os dois bonequinhos, né? Como se fossem humanos. Como fosse o caipira que encontra alegria, né? Na humanidade ao viajar a Minas Gerais, ao voltar, né? Em relação à história de Minas Gerais. Então, você observe aí que começa a ter alguma indústria, né? Começa a ter prédios, né? Pontes, e aí vai. Também na visão da Tarsila, né, da pintora, ela faz com que essas telas de São Paulo, né, retrate aí São Paulo, ela é situada à percepção do Brasil, a partir da ótica aberta pela industrialização. Né? Você observe aí que é uma das grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, e realmente ela vai trazer essa industrialização, né? Ela vai tratar muito aí a beleza, o bela natureza, tá? E também a indústria, ok? Então, vai ser focado nisso, né? Enfatizado isso na primeira fase modernista, nesse primeiro momento, tá? De estudo. E aí ele pede para fazer a leitura do poema 1. O poema a seguir, de José Paulo Paes, que ele nasceu em 1926 e faleceu em 1998, ele foi originalmente publicado em 1967, no livro Anatomias. Observe que na obra, né, que no título da trova, né, o que quer dizer trova, gente? São versos populares, né? Ele vai revelar ao leitor qual será a voz que falará o poema, a do poeta da vanguarda. O que seria vanguarda? A gente viu no período passado, né, no ano passado, as vanguardas europeias, né? Realmente ele vai tratar aí como pessoas que são pioneiras, né? Realmente vai ser as primeiras pessoas a desenvolver técnicas ou ideias ou novos conceitos, tá certo? E aqui ele vai enfatizar principalmente as artes, tá? Aí tá o texto. Trova do poeta de vanguarda ou de médium e de massagem. Aí diz o seguinte, texto. Se me decifrarem, recifro. Se me desrecifrarem, re-recifro. Se me desre-recifrarem, então meus corre-recifradores serão, né? Isso é interessante aí, ele pede para decifrar, né? No caso, o que quer dizer decifrar, né, gente? É algo tipo de descobrir, né? Algo. E aí ele pede para você decifrar e desrecifrar. Quando ele fala, né? Observe que há momentos que ele coloca a questão do prefixo aí, né? No caso, o prefixo ré e o des, né? Que no caso, quando ele fala desrecifrar, ele está falando de uma ação contrária. E quando ele fala, né, a questão do recifrar, né? Ele está falando algo repetitivo. Está pedindo para você decifrar novamente. Então, quando vai ser colocado, no caso, decifrar e recifro, né? Aí, quando o prefixo re-recifro, quando ele coloca aí o prefixo ré, é que é algo, né? Está indicando repetição. Quando ele acrescenta o prefixo aí, o des re-recifro, no caso, des, né? Aí, o prefixo ele está dando ideia contrária, certo? Então, de acordo com essa quadrinha, né, de Davi Ariguchi Júnior, você vai fazer a atividade 2, né, na compreensão textual, lá na página 350, certo?
Vou até colocar aqui, que na página 350. Aí você vai fazer somente a questão 2, a letrinha A, tá? 2, a alternativa A, ok? A questão B não, a alternativa B não, para ficar melhor para vocês. Então, isso é uma questão que eu estou pedindo mesmo. Então, ele pede, ó, o autor cria palavras novas com a utilização dos dois prefixos, que eu até acabei de comentar com vocês, que é o prefixo ré e o prefixo des, tá? Na alternativa A, diz o seguinte: as palavras criadas com tais prefixos, elas contribuem para a dificuldade que se pode encontrar ao falar, com rapidez, os versos da prosa, da trova. Destaque o que você considerou mais difícil de pronunciar. Você sabe bem aí, né, que esse tipo de poema, esse tipo de prosa, trova, melhor dizendo, ele é um poema que vai se assemelhar a uma trava-língua, né, gente? É um trava-língua. Você observa que ele vem em palavras repetidas, né? Que é uma espécie de jogo verbal, em que o falante ele é desafiado a dizer com clareza e rapidez versos ou frases com grande concentração de sílabas, difíceis de pronunciar ou com sílabas repetidas que, ao serem faladas, dão um nó em nossa língua, né? Tais jogos verbais fazem parte do nosso folclore, portanto, a nossa tradição oral. Se observe, se você for falar de forma rápida, a sua língua ela pode travar, né? Não, se você vai conseguir, vai falar corretamente aí quando você fala de forma cautelosa, com calma, né? Então aí provavelmente o trava-língua utilizado como base para a construção do poema foi uma das versões do seguinte trovinha popular, né? Aí um dos exemplos aqui tem outra trovinha, diz assim, ó: um ninho de mafagafos tinha três mafagafinhos. Eu já estou até errando. Quem primeiro os desmafagafar, um bom desmagafagador será. Então, é um trava-língua, a mesma coisa que tem aqui na trova. Se me decifrarem, recifro. Se me desrecifrarem, recifro. Se me desrecifrarem, então meus correcifradores serão. Então, se você for falar bem rápido, a sua língua ela pode travar, né? Dá esse tipo de jogo de palavras. Bem legal, né, gente? Então, só reforçando aí, né? Na página 350, atividade, questão 2, alternativa A, certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, tá? E até quinta-feira. Até a próxima aula, ok? Então, todos tenham aí uma boa noite.